Olá! Nosso grupo é composto pela Bárbara Laia Isidoro, pela Luísa Leixo Tinto, que sou eu, e pela Thalita Célia dos Santos. O nosso trabalho se chama O Jardim Secreto, o impacto dos espaços em duas linguagens diferentes. Com a leitura da obra Jardim Secreto, um aspecto que nos intrigou foi o enorme peso da localização e inclusive do clima para as cenas. Em outras palavras, os espaços acompanham o desenvolvimento das personagens, sendo como uma grande representação da transformação de suas atitudes e até mesmo de sua cura. Por esse motivo, trouxemos um autor estudado na disciplina de Educação Comparada, o Franco Moretti, que escreve o livro A Literatura Vista de Longe, e usaremos mais especificamente o capítulo em que ele trata sobre os mapas literários, que podem servir para uma interpretação mais detalhada da obra. Além disso, realizamos uma comparação da história do Jardim Secreto escrita em duas linguagens diferentes, o livro e o filme, levando em conta o contexto da criação de cada uma delas. Resumidamente, o objetivo do trabalho é pensar na relação dos espaços com a história e as diferenças entre o livro e a posterior adaptação. Para quem não conhece, vamos contar um pouco da história do Jardim Secreto. Ela começa com um aspecto triste e sombrio, por conta da epidemia de cólera na Índia, que gerou a morte dos pais da personagem principal, que é a Mary. Por esse motivo, ela precisa se mudar para uma mansão misteriosa na Inglaterra. Essa mansão era repleta de segredos, de corredores inacessíveis, portas trancadas e possuía um jardim, o Jardim Secreto, que carregava a história da morte de sua proprietária, a tia de Mary, que se chamava Lily Scriven. Lá, ela conhece a jovem criada Marta e acaba se interessando pela vida tão distante da qual estava acostumada e busca mais informações sobre a mansão de seu tio. Quando encontra o Jardim Secreto, ela faz novas amizades e começa a restaurá-lo com seus companheiros. A autora centra sua trama, dessa forma, nas transformações das personagens, que vão mudando suas atitudes gradativamente através do contato com o Jardim Secreto e a consequente recuperação de sua beleza natural. O livro e o filme O Jardim Secreto têm forte relação com a geografia espacial. O espaço e as relações interpessoais dos personagens se relacionam diretamente. Desse modo, a obra A Literatura Vista de Longe, de Franco Moretti, foi utilizada como inspiração para a análise das relações interpessoais. Podemos observar que no primeiro mapa inspirado em Franco Moretti, as relações mais próximas da primeira circunferência são as mais próximas ao cotidiano da personagem principal. Já o segundo mapa mostra a trajetória ao longo da história e como as relações mudam, e os personagens no centro do mapa são agora mais próximos da personagem principal. Embora se tratem de uma mesma história, a construção de um livro e de um filme são completamente diferentes. No livro, as imagens e os espaços são descritos de uma maneira que levam à construção do imaginário pessoal do leitor, levando a uma interpretação diferente de cada pessoa. O processo adaptativo da obra literária em filme mostra que a narrativa seguirá um caminho do ponto de vista de um leitor ou de um grupo, que neste caso é a direção do filme, fazendo com que os efeitos das luzes, o posicionamento da câmera e elementos do cenário instigam o telespectador a sentir o que os produtores querem transmitir. No contexto em que Burnett escreveu o livro, a Inglaterra mantinha a Índia como sua colônia já há muitos anos. Refletindo assim na elaboração da história inicial de Mary, é possível conceber a presença dominadora em sua personalidade com relação principalmente aos seus servos indianos. Essa conduta pode ser reflexo do contexto de violência no qual o país vivia e no qual a própria menina sofria, com o constante afastamento dos pais e a rejeição das pessoas à sua volta. Já no filme, considerando que a diretora era de origem polonesa, investigamos que a Polônia passava por um período de transição política. E, fazendo uma ligação, no mapa podemos dizer que as linhas que representam partes que estavam sob domínio soviético
poderiam ser comparadas aos muros que cercam o jardim na narrativa, como se a descoberta e a restauração do famoso Jardim Secreto representasse a Polônia com a consolidação da democracia no país. A partir da análise comparativa do livro e do filme, nós construímos plantas ilustrativas dos andares da mansão para a qual Mary se mudou. Inspiradas na arquiteta parisiense Clara Benfatti, criamos uma planta onde os corredores são labirintos, pois o livro demonstra que para Mary os corredores da casa eram como labirintos, onde ela se perdia ao tentar explorar todos os espaços. No primeiro andar, colocamos o hall de entrada, o escritório do Sr. Craven, a biblioteca, a cozinha, ao lado o quarto dos funcionários, um quarto de hóspede e alguns cômodos trancados, pois tanto no livro quanto no filme, em diversos momentos Mary se deparava com portas trancadas, ao tentar explorar o espaço da mansão. Neste andar também tentamos adicionar uma extensão da casa, uma parte externa, a horta, ao qual tem uma relação tanto com a casa através dos funcionários da cozinha, quanto com o jardim secreto, através do jardineiro, que cuida da área externa. Fato importante para Mary descobrir e explorar o jardim. Já no segundo andar, podemos observar que é onde estão os quartos principais e também onde acontece a maior parte da trama dentro da casa, no livro e também no filme. Abaixo do quarto de Mary podemos ver que está uma sala de jantar, pois ela tinha um espaço exclusivo para ter as suas próprias refeições. Colocamos um grande labirinto antes do quarto de Colin e de sua falecida tia, a Sra. Craven, pois para atingir e encontrar estes lugares, ela precisou explorar muito a casa. Agora podemos observar que não há labirintos na planta do Jardim Secreto. Isto porque, ao pensarmos como seria a construção deste espaço, não vimos sentido em ter labirintos, pois para Mary e também para os outros personagens da história, o jardim era um espaço confortável, ao qual era fácil fazer novas descobertas. E se você olhar com atenção, vai encontrar a chave que abriu o portão para a descoberta do Jardim Secreto. No Jardim Secreto, colocamos uma grande árvore com um balanço. Este lugar tem uma relevância muito grande na história, pois foi ali que a tia de Mary e a mãe de Colin escolheu para falecer. E eles acreditam que por conta disto, o jardim é mágico, cura as pessoas e traz muita beleza. Observamos as diferentes abordagens narrativas de uma obra literária e a forma como o enredo foi contado através do filme. Todavia, em ambas as mídias, as relações interpessoais se relacionam diretamente com a geografia espacial, nos levando a associar o estudo com o capítulo Mapas do livro A Literatura Vista de Longe, de Franco Moretti. Através da construção de mapas, tal como no livro de Moretti, ficou claro como a personagem se transformou ao longo da história em suas vivências pessoais. Por fim, concluímos que os estudos mostram diversas vantagens de transformar uma obra literária em outras mídias. E, ao mesmo tempo, há alguns escritores que não apreciam a abordagem que essa adaptação tende a levar. Agradecemos a todos pela atenção.